Agora, a gente quis até falar com ela mesma, porque o que saiu nas redes sociais e várias entrevistas, enfim, publicava que ela tinha um problema sério, irreversível, que ela perdeu a visão de um dos olhos. Aí a gente falou, nada melhor do que a gente ligar pra ela e aí ela mesma já contar tudo pra gente, né? Sem então, dúvida. Maria Zilda tá com a gente na linha agora. Boa tarde, Maria Zilda. Ah, também Boa tá tarde. Deixa eu virar aqui. Tudo bom, Bela? Tudo bem, e você? Muito bem, eu tô esperando você. Ai, que linda. Tudo bom? Tudo da paz. Agora me diga uma coisa, a gente ficou super alarmada essa semana quando a gente soube da notícia, pelo menos o que diziam, é que você tinha um problema de saúde irreversível num dos olhos, que você tinha perdido a visão, e aí... Então, graças a Deus, não é verdade isso? Não. Ai, olha, que bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a Nicole me ligou, ela me disse que queria falar de 3 assuntos. Que era o meu livro, Sim, que eu lancei ano passado, em novembro, que é um livro de memórias. Sim. Mas o livro de memórias é escrito por mim. E vocês todos sabem que eu sou uma atriz cômica, que eu sou uma palhaça, que eu gosto de me divertir. Sou. Então, o livro é todo muito com humor. Então, no próprio livro, eu tenho um conto que eu falo sobre esse meu problema de visão. Falo de forma engraçada, divertida, porque eu acho que uma coisa muito sábia que a gente tem na vida é a gente rir da gente mesmo. É verdade. Das suas próprias dificuldades, das suas próprias limitações. Em vez de ficar reclamando, né? É você lidar com isso. E transformar aquilo que você não pode mudar em ok, eu tenho tal coisa que eu não consigo mudar, então eu aceito e, na verdade, ressignifico a situação. Exatamente. Então, tratando com humor, a gente deixa a vida sempre mais leve, né? E começa a viver respeitando essas limitações e se adaptando a elas. Sim. Que é muito importante. Bom, no livro tem um conto falando sobre esse problema da visão. Então eu devo começar dizendo que as pessoas, esses jornalistas, entre aspas, Sim. Que estão falando disso agora, são jornalistas mal informados. Porque em novembro eu lancei o livro, onde eu falava... Você mesma falou disso. Onde eu mesma falava da minha dificuldade. Não leram. Sim. Depois, quando eu falei numa live minha, porque eu sou uma pessoa muito transparente, e isso para mim, os meus problemas não são coisas que eu escondo. Eu acho que eu sendo a primeira a falar, não dá margem a que ninguém venha falar explorar coisas diferentes. Então eu mesma, na primeira live que eu fiz, eu disse pro pessoal da live: olha, eu nunca fiz live, então vocês mandam esses comentários que passam muito rápido. A gente quase nem enxerga nada. É uma velocidade estonteante. Então vocês têm que ter paciência comigo, porque eu tenho uma dificuldade visual. Então, com essa letrinha pequenininha, passando rápido desse jeito, eu não vou conseguir ler. Mas é porque eu também não sabia naquela época que tem um truque da live. Quando vem os comentários, se você andar com eles para cima, sim, você e depois voltar, você acha para ele. E eu não sabia. Mas isso que é muito bom, a gente aprende. Mas eu ia perdendo os comentários. Então eu disse para eles: olha, tenham paciência, porque eu tenho que ver devagar, porque eu tenho uma deficiência visual que me atrapalha um pouco. Então quer dizer assim, é real que você tem uma deficiência visual, mas não que você tenha perdido a visão desse olho. Não. Primeiro, vamos com calma. Essa deficiência visual que eu tenho, ela chama-se degeneração da mácula. Ela jamais vai chegar à cegueira, porque ela é uma
uma doença que ela dá na retina. Então você pode perder, se você tiver má sorte, eu tô com muita sorte, devo dizer. Você perde um ponto central, a visão central. Por exemplo, se eu olhar para o seu nariz, é capaz que eu não veja exatamente como ele é. Mas se eu olhar para a ponta do seu cabelo, eu vejo o seu nariz. Sim, entendi. Porque eu tenho toda a visão periférica. Você só não tem a visão central. Eu só não tenho a visão daquele ponto central para onde eu olho. O resto, mas se eu trucar, se eu olhar um pouquinho para o lado, eu já vejo o que eu queria ver aqui. Entendeu? E a visão geral, que é a visão periférica, é tudo. Então eu dirijo carro, eu moro sozinha numa casa de 3 andares, entendeu? Onde de noite eu não tenho empregada, eu faço meu jantar. Eu levo uma vida normal, porque eu não... E esta doença, que é muito importante para as pessoas que são ignorantes em relação a esse assunto e que, no entanto, se arvoram a falar dele, essa doença jamais vai chegar a ser uma cegueira. Que bom. Porque ela nunca deixará de ser uma coisa central. Então você sempre terá a visão periférica, a visão geral. Agora eu vou lhe falar uma coisa, foi até bom, em aspas, que tenham dito isso, porque assim a gente acaba, e você falou bem, com essa ignorância sobre o assunto, que tem gente que fala assim, eu sou ignorante, a pessoa se ofende. Como que você fala sobre um assunto, eu sou ignorante? Então imagina o número de pessoas... Mas se você é ignorante sobre um assunto... Vai atrás para se informar. Me desculpa de interromper. Não, imagina. Se você vai falar sobre um assunto... Sim, vai se informar, né? Você é obrigado a se informar sobre ele. Não, sim, mas o que eu ia dizer é o seguinte... Você não pode chutar. Não, você claro que não. Dizer, a Maria Zilda tem uma deficiência que vai ficar cega. Não, claro que não. O que eu estou dizendo é que foi bom essa pessoa ter dito, porque agora tantas outras pessoas que podem ter esse diagnóstico vão saber a realidade. Porque a gente fala de um Brasil que muitas vezes as pessoas não têm um acesso a um médico com tempo para explicar, então vai buscar informações, e se você joga num site de busca, vê uma infinidade de coisas que normalmente 90% é só desgraça. Então, você dizendo isso, você também está ajudando muita gente que também pode estar passando por um momento desse e que agora aprende que não. E que tudo também passa a ser um treino, como você disse. Se você quer enxergar o meu nariz, você olha para a ponta do meu cabelo, que você vai enxergar com o meu nariz. Então, a gente acaba Deixa eu te falar uma coisa. O quê? Vou te interromper. Não eu aqui conversa, no meu iPad, eu não estou em quadro. Você não está muito em quadro mesmo. Tá enquadrada, só com a metade mas assim, do rosto. Não, você tá toda. Só tá sobrando um pedacinho ali da parede, mas você tá certinha. Não. Tá sim. Tô só com a metade do rosto. Não, mas no vídeo você tá certinha. Ah, bom. Você tá então, como eu. Eu tô com uma parte do meu lado aqui de uma parede, você que é cinza. E a sua tá uma parte do lado da parede amarela. Mas você tá inteira em quadro. Mas você tá inteira também. Não, aqui no meu iPad não. Mas aqui em casa, no ar você tá certinha, tá certinha. Não, senão a gente já tinha te falado, porque senão fica metade, ninguém merece, né? Se não, em vez de cego, eu vou ficar agora pela metade também. Não, você tá ótima. Agora, por falar em você estar ótima, Cíntia fez uma matéria pra gente. Olha, eu não vou dizer falando sobre a sua carreira, senão a gente precisava e merecia uma homenagem de horas. Porque você fez vários papéis, várias atuações diferentes ao longo da sua vida que mereciam sempre ser lembradas. A gente fez um resumo com a Cíntia. Vamos ver? Olha lá, rodou. Falar da teledramaturgia é falar da atriz Maria Zilda. Nascida no Rio de Janeiro, começou a carreira no teatro. Logo em seguida, participou de vários filmes. Sua primeira atuação na TV foi na novela Fogo sobre Terra, em 1974. Passeando brilhantemente entre o cinema, o teatro e a TV, Maria Zilda engatou um trabalho atrás do outro, inclusive trabalhando com grandes nomes. Em 1980, a consagração veio em Vereda Tropical, ao lado do então galã Mário Gomes. Então só pode ter sido o seu livro que aprontou essas coisas todas aqui, né? Infelizmente a gente já chegou à conclusão que o papai que bolou essa história toda. Ah, é? Vamos lá. E a inesquecível Vânia, de Guerra dos Sexos. Personagens marcantes, sensualidade latente.
Maria Zilda, indiscutivelmente, foi acumulando muitos fãs, anônimos e famosos também. Perfeita, né? Mãe, avó, realizada e feliz. Ao longo de tantos anos, sob os holofotes, algumas curiosidades valem ser ressaltadas. Em 1991, quando Prince veio tocar no Rock in Rio, os dois se conheceram e o flerte rendeu um convite para que ela fosse assistir ao astro em Nova York. Ela também já fez declarações polêmicas, já afirmou que o amor de novela é coisa que acontece na vida real, viu? Com uma trajetória recheada de grandes amores, grandes trabalhos, personagens e grandes histórias. Maria Zilda, uma das mulheres mais cobiçadas de sua geração. Já foi capa da revista Playboy, indiscutivelmente referência de beleza na época. Maria Zilda viveu e vive a vida como poucos. Realizada, madura e dona de si. Sua biografia, lançada o ano passado, é uma leitura obrigatória. Então, deixa eu já te perguntar o seguinte, Maria Zilda. A gente estava vendo algumas das suas atuações e tudo mais, e de fato, como você disse, essa é uma grande verdade, você sempre teve essa veia cômica. Mas, ao mesmo tempo, você sempre foi muito sensual. Como que você conseguia, porque hoje a gente vê que é muito difícil, a maior parte das pessoas ou é sensual ou é cômico, não consegue ser as duas coisas juntas. Como você conseguia? Quer dizer, você acha que é natural seu mesmo esse jeito? Não, é da personagem. Mas você é assim também, eu cansei de ver várias entrevistas suas, você é muito engraçada. E você sempre foi uma mulher muito sensual, que se movimenta de uma forma sensual. Não sexual, mas sensual. Você não se vê desse jeito? Não. Não? Eu me vejo, sim, uma pessoa muito divertida. E olha, eu sou divertida, eu gosto de rir, eu acho que a vida é uma só e é curta, e a gente tem que aproveitar. E em vez de reclamar, a gente tem que cada dia acordar e agradecer tudo de bom que a gente tem. Porque sempre poderia ser pior. Ah, isso é uma grande verdade. Agora, eu queria te falar duas coisas. Diga. Uma é que o meu livro foi feito por mim mesma. Quer dizer, eu não tive editora. Ah, você que bancou tudo, a Caçadora do Amor? Eu que banquei tudo. Vixe. Então, ele é vendido através de um e-mail, se você quiser escrever aí para o povo ver. Pode inclusive, falar. Os jornalistas, inclusive os jornalistas que não puderam ler, porque senão eles já teriam falado da minha deficiência visual. Em novembro, não teriam deixado para agora, para junho, né? Sim, pois é meio atrasado, né? É. Qual que é o e-mail? É Zé Elias 65 Zé Elias 65 @gmail.com. Zé Elias 65@gmail.com. Vamos colocar no GC. Que pergunta que você quer fazer para Maria Zilda, Cíntia? Pois não. Maria Zilda, prazer falar com você, querida. Prazer, Cíntia. Obrigada. E, na verdade, assim, sua trajetória, como a Kátia já ressaltou, é incrível mesmo, personagens inesquecíveis, mas a gente está vivendo hoje um momento muito atípico, onde grandes colegas seus da emissora da Globo, grandes artistas também com trabalhos tão bons quanto os seus, estão, assim, passando por um momento diferente, com contratos que não estão sendo renovados, ou seja, estão perdendo, entre aspas, o emprego. Como é que você enxerga, você que vive muito dentro desse mundo há tantos anos, como é que você está enxergando esse período e com esses grandes nomes também, assim como o seu nome, para a teledramaturgia? Olha, Cíntia, eu não tenho mais contrato longo com a TV Globo há muitos anos. Assim, por uma questão de opção mesmo, porque você ter um contrato longo com a Globo implica em você ter uma espécie de escravidão, né? Se você acordar amanhã e disser, puxa, agora eu tenho um mês de férias, eu vou para o Vietnã. Pronto, vou conhecer o Vietnã. Se você estiver no Vietnã há uma semana e eles te mandarem uma ordem de que você tem que voltar para gravar alguma coisa, você tem que voltar. Complicado, então, chegou num momento da minha vida
eu tenho 46 anos de carreira, da TV Globo foram 37. Então eu achei que, no momento, eu podia continuar lá, continuar trabalhando, que é uma casa onde eu trabalhei a vida inteira, onde eu fui sempre muito bem tratada, tive sempre muita sorte com autores, diretores, colegas de trabalho, sabe? Não tenho reclamações, não tenho mágoas, mas eu queria trabalhar com eles, mas de forma que eu pudesse escolher o momento. Sim. Sabe, se tivesse um momento... Mas você acha que isso para você foi benéfico? Mas, por exemplo, muitos dos artistas são artistas, o Estênio Garcia, o Didi, são profissionais que gostariam de estar ali. Você acha que é natural que isso aconteça? Quer dizer, você acha que tudo bem faz parte? Ou você acha que a emissora devia olhar para esses ídolos e para esses ídolos que fazem parte da vida de todo brasileiro de uma forma diferente? Eu acho uma coisa que eu não tenho, mas que eu acho que deveria ter, que a empresa deveria dar a esses atores que ela está dispensando um plano de saúde vitalício. Sim, Tantos anos de dedicação, atores, né? São muitos anos de dedicação e são atores que já com uma idade. Entendeu? Que para fazer agora, começar um plano de saúde novo, é uma despesa muito grande. O valor é muito alto. Agora, em termos de dispensar o ator ou não, aí depende do ator. Porque há atores que estão sendo dispensados porque não trabalhavam há 5 anos. Sim, isso é uma grande verdade. Então, se você se colocar no lugar de uma empresa, você como dona de casa, você contrata uma empregada, paga um salário gigante para ela. E ela passa 5 anos em casa... Não dá, né? Se recusando a vir trabalhar, porque muitos atores fazem isso, é o que a gente estava comentando esses dias. Oferecem um papel, esse eu não gosto. Aí oferece outro, esse eu também não gosto. Fica 5 anos, 3 anos sem trabalhar, fica difícil você manter aquele profissional. Agora já outros profissionais, era o que a gente falava até, por exemplo, da Suzana Vieira, estão sempre dispostos a fazerem os papéis e trabalharem também de uma forma diferente com a própria emissora. Então não dá pra gente generalizar em nada, né, Maria Zilda? Eu queria voltar ao assunto que a gente estava falando. Pode falar. Porque ficou incompleto em relação à minha visão, que em relação aos jornalistas. O Oscar Niemeyer, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Nosso grande arquiteto, o maior, um dos melhores do mundo, ele teve esse mesmo problema que eu tenho no olho. E ele viveu criando, desenhando, fazendo aquelas obras-primas dele maravilhosas até os 100 anos. Então, olha isso. Não, nada impede. Esse tipo de deficiência não impede você de fazer nada. Muito pelo contrário, né? Faz você... Muito pelo contrário. Eu acho que faz você ficar mais atento a todas as outras percepções que você tem em formas de você lidar com isso. Você perdeu só a visão central. E eu acho também, que queria colocar aqui para vocês, que no momento em que eu mesma falei no meu livro, como falei na minha live sobre essa deficiência, isso deveria ser um motivo de admiração. É verdade. Sabe? Da minha franqueza, da minha transparência em falar sobre uma limitação minha, sabe? Sem ter vergonha disso, mas... pedindo a compreensão das pessoas por alguma falha, né? E, por exemplo, o Paulo José, ele teve uma doença muito grave. No entanto, eu me lembro que eu morava na Gávea, eu passava por ele não parava de andar pela rua, com o braço para lá, para cá, que a doença lhe dava esse problema, ele tinha uma falta de controle, né, assim, motora. Ele fez uma novela, já doente, que ele tocava piano. Lima Duarte. Ele tem uma deficiência na mão que você não... fez a mesma doença que eu. Então, e você não percebe nada. Domingos de Oliveira, até morrer, ele ia na cadeira de roda dele a todos os lugares, restaurantes, bares, e falava com todo mundo. Ele nunca parou. Então, por exemplo,
se eu vou viajar, como eu conto no livro, que eu encontrei um truque. Qual? Né? Quando eu viajo só, que eu chego naqueles aeroportos que eu não conheço, para que lado vai, e não quero ficar perdida, não quero ficar perguntando. Como então eu adotei uma técnica. Qual é? Me conta. Quando eu compro a minha passagem, eu peço uma cadeira de roda. Aí a pessoa te leva até a saída. Não, aí você chega no balcão para fazer o check-in, já está a sua cadeira de roda. Aí você senta toda bonitinha com a sua malinha de mão e fica lá, no seu iPad, no seu telefone, lendo um livro. Aí depois vem um rapaz, leva você até a porta do avião. Você não vai se preocupar quando chega na outra cidade, tem lá a cadeira de roda que leva você até a porta do aeroporto, onde tem o carro te esperando. Não tem que ficar perdida como eu, que fico... Cadê o portão 250? Pois é. Você vai caçando e nunca acha. E eles trocam o portão. Trocam, menina. Você tá lá sentado no portão 9, com as suas coisas, daqui a pouco vem um aviso. Atenção, a tal companhia avisa. O embarque do portão 9 do segundo andar foi para 120. Foi transferido para o portão 23 do primeiro andar. Aí lá vai você recolher essa tralha e ter que andar quilômetros e descer uma escada. E nada, e catar o outro portão. Então, eu adotei essa técnica que não é um truque, é uma coisa para facilitar a minha vida. E vou te dizer que é uma técnica ótima, porque eu sou toda distraidona, já perdi várias vezes quando falaram lá, troca de portão. Às vezes você não escuta. Menina, eu vou te dizer, teve um dia que faltava, sei lá, 20 minutos para fechar o embarque, eu tava uns 30 portões para lá, saí correndo, fico feito uma idiota, com todo aquele monte de coisa, eu e o Rodrigo, para chegar no portão certo, toda esbaforida. Então é difícil. Às vezes você está distraída e está lendo. Essa técnica é boa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de tarô? Nós estamos usando André Mantovani hoje aqui. Quer fazer alguma pergunta para a carta de tarô? Eu vi. Você viu? Eu vi. E ele é ótimo. Já fui na internet para saber dele. Ele é ótimo, menina. Conheço ele há 20 anos. Já dei uma bugada. Quer perguntar alguma coisa pro tarô? Olha, eu não tenho muita coisa para perguntar, porque o que eu vou perguntar para ele o tarô dele talvez não possa me responder. Quando é que vai acabar essa pandemia? Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo na volta, porque vamos tirar a carta e aí Mantovani vai explicar o porquê dessa carta que vai responder a pergunta não só da Maria Zilda, mas de 100% das pessoas. 2 minutos só, até já. Quando que de fato a gente tem o controle dessa pandemia, quando vem a vacina? Sabe que com relação à pandemia, a gente já explicou aqui até no programa, a gente tem trânsitos astrológicos muito densos, complexos, muito difíceis. Né? E a gente tinha falado lá atrás que a partir de setembro algumas coisas começariam a ficar um pouquinho mais leves, mas mesmo assim a gente teria 2 anos de muita dificuldade. Então a gente pode perguntar para o tarô uma complementação para essa resposta. Não quer dizer que a vacina não venha, porque tem uma coisa, gente, a vacina pode chegar em dezembro, mas até conseguir você produzir a quantidade de vacina para o mundo, e cada um de acordo com cada país, de acordo com o seu poder aquisitivo para comprar essas vacinas, a gente sabe que não vai ser tão rápido para todo mundo, né? Vamos ver então, tira uma carta? Vou tirar uma carta aqui do tarô. Olha, a carta do diabo. Então, essa é uma carta que fala da dificuldade de nós lidarmos com essa realidade dura e não criarmos ilusões. Não criarmos ilusões com relação a todo esse processo, que é um processo de grande aprendizado, de evolução para a humanidade. E acredito também que a gente tem aí mais ou menos 6 meses a 8 meses de algumas esperas, que a gente vai ter que ter muita fé e muito pé no chão. Paciência, Maria Zilda, falou tudo. Verdade. É isso mesmo. Olha, Maria Zilda, você tem um dia fixo que você faz live ou não? Ou você faz assim quando você quer? Como tá esse seu processo? Eu faço todos os dias. Todo dia?
Todos os dias, de segunda a sábado, às 8h30 da noite, no meu Instagram. Gente, que legal! Vou entrar hoje pra te ver lá na live. O meu Instagram é Maria Zilda Bethlen. Maria Zilda Bethlen. Depois a gente vai colocar... Ah, lá tá no vídeo, ó, pra você em casa anotar. 8h30 da noite, de segunda a sábado. E você tá curtindo fazer as lives? É uma forma diferente de estar com esse público, né? Você sabe que essa live veio pra mim assim como uma... Eu costumo brincar chamando de fax celestial. Porque eu também estava, naturalmente, depois do segundo mês, já bastante enfastiada, já bastante triste, sem saber quando é que isso acabar, porque eu acho que nós, artistas, vamos ser os últimos a conseguir trabalhar. Porque a gente depende do público. Sim, sim. Né? Então, o teatro, a gente pode estar no palco, 2 atores, com cuidado. Mas o público tem que estar ali, como é que a gente vai botar 500 pessoas da plateia? É verdade. Como é que o músico vai botar 500 pessoas da plateia de um show? Né? Como é que a gente vai reunir uma equipe para fazer um filme ou uma série, entendeu? Um trabalho em televisão. Então, eu acho que nós artistas vamos ser os últimos a ter a chance de trabalhar, né? Mas eu queria voltar ao que a gente estava falando, só para arrematar. Tá falando da live. Do quanto que a live foi... do quanto a live foi importante. Então, eu tive esse fax celestial e falei, o que eu posso fazer que não seja por mim? Porque eu seguro a minha cabeça, né? Fico triste um dia, mas no outro fico bem e a gente vai levando. Mas eu tenho que arrumar uma coisa para fazer para os outros. Para ajudar os outros, né? Tá aí o tarólogo para confirmar que o libriano, ele veio ao mundo para dar. Para doar, né? Ver o mundo através dos outros, né? Das relações. Bem isso, né? Então a gente pensa mais nos outros do que na gente. Então eu pensei, eu vou fazer a live da alegria. Isso é muito bom, né? E o bom é que são todos os dias no horário fixo, então as pessoas criam o hábito de estar junto, dia, né? Eu tenho um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, sempre pessoas bem-humoradas, divertidas, e que proporcionam às pessoas uma hora de respiro, de alívio, de diversão. De esquecer de tudo que está acontecendo de negativo, E né? é muito gratificante, sabe? Porque eu recebo mensagens de pessoas que estavam já à beira do desespero e que de repente elas pensam, peraí, às 8h30 tem a live da alegria. E hoje, então, você em casa já não deixa de acompanhar, @Maria Zilda Bethlen, de segunda a sábado, 8h30 da noite, vamos estar colados com você. Amei poder falar com você, obrigada. Eu só preciso falar mais uma coisinha, se você me der licença. Diga. Eu quero dizer que eu tenho uma filosofia, tenho minha religião, e que a gente faz aqui na Terra, tudo que a gente faz volta pra gente. É verdade. Né? A famosa lei do retorno. E que essas pessoas que falaram de forma ignorante sobre a minha dificuldade, deveriam não só se informar melhor, como deveriam se retratar. Verdade, também acho. Porque eu poderia processar um jornalista que disse que eu afirmei que estava cega de um olho. Eu nunca afirmei isso, né? Que eu não sou maluca. Mas também um guru me disse que quando a gente processa alguém, a gente de alguma forma fica ligada a essa pessoa. Então, pera um pouquinho que eu volto. E eu não quero... Mas pera um pouquinho só, eu preciso só fazer uma coisa. Espera que eu já volto, aí você conta essa história pra gente, pode ser? Vamos rapidinho pro intervalo, 2 minutos eu vou voltar e a gente vai concluir essa história com a Maria Zilda. Rapidinho, até já. Gente, a Caçadora de Amor, você pode pedir através do e-mail, que a gente vai colocar na tela. Aí você lê, se diverte e cada vez mais, você vai conseguir, zeelias65@gmail.com, entender um pouco dessa trajetória, dessa vida, dessa grande mulher que é a Maria Zilda. Queria agradecer, Maria Zilda, você, obrigada, viu? Um grande beijo e que a gente Minha faça querida, como você falou. Eu tenho uma complementação a fazer, eu te peço 1 minuto. Pode fazer. É só para dizer que eu
fiquei um pouco triste com essas pessoas que falaram de mim sem pesquisar antes. É, muito triste. E também com um pouco de pena pela ignorância deles. Aqui se faz, aqui se paga. Sim, pode demorar. Quem semeia mas vento, acontece. colhe tempestade. É verdade, é isso. Então eu só quero dizer para os ouvintes, né, para quem assiste aqui a TV Band, que eu não estou cega. Graças a Deus. Eu não sou cega de um olho. Não vai ficar também. A doença que eu tenho não tem a menor possibilidade de eu ficar cega, tanto que o Niemeyer viveu até 100 anos com essa doença. Então, pois é. Tá? Então, eu tô pronta para trabalhar, para passear, para fazer minhas lives diariamente às 8h30, que é muito divertido, como o livro e como eu. Sim. Então, a gente leva alegria para esse pessoal que está sofrendo, penando por aí pelo mundo, pelo Brasil, sem trabalho, sem dinheiro, sem ver os parentes, essa ansiedade, esse isolamento. Né? Exatamente. Então, a live é para alegrar as pessoas. Nós estamos aqui na corrente do bem. E essa que Ao a gente contrário tem que dos jornalistas que fizeram uma corrente do mal, eu sou da corrente do bem. De levar alegria para as pessoas, entendeu? Divertimento, força, luz, tá? Esperança. Levar coisas boas, né? Bons sentimentos e paciência, que a gente está aprendendo a ter cada vez mais, né? Um beijo para você, viu, Maria Zilda? Estaremos juntas hoje na live, que eu vou estar lá te acompanhando, viu? Isso, vão sim. Me sigam lá no Instagram, tá? E vamos nos divertir e vamos deixar esse pessoal que não sabe nada longe da gente. Ah, é a melhor coisa. A gente tem que escolher gente boa e de boas energias perto da gente, Isso. Viu? Um beijo pra você, viu? Olha, atenção, não saiam de casa. Ah, gente, isso é importante, não pode mesmo. Tá? Fique em casa e se cuide, né? Façam isso por vocês, pela sua família, pelos filhos, pelos pais. Não saiam de casa. Não vão nessa conversa fiada de que pode ir pra rua. Não vai, não. Tá? Se cuidem. Vamos sobreviver a isso, mesmo que demore, como o nosso tarólogo falou. Mas a gente passa por isso, né? A gente aguenta e passa por essa onda. Verdade. Um beijo, viu, Maria Zilda? E olha, gente, beijo.